Uma garota com roupas sujas entra na igreja. Um jovem garoto que a observa fica intrigado, pensando que é a primeira vez que se encontram, mas jura que já a viu antes, pois ela é alguém que salvará o mundo no futuro, chamada Raina Laurel, a Santa. Em sua vida passada, após terminar o trabalho, ele jogava videogames para passar o tempo livre. Não importava o tipo de jogo, ele já havia jogado de tudo. Mas um dia, sofreu um ataque cardíaco e caiu onde estava. Ao abrir os olhos, ele havia renascido em uma família nobre como o quinto filho. No início, teve muitas dificuldades para se adaptar a um mundo de magia e espadas. Sem nenhuma pista sobre por que foi reencarnado, viveu ali por impressionantes 10 anos e se tornou padre. Depois, ficou chocado ao ver aquela garotinha. Ele confirma que ela é a heroína do jogo Otome The Beyond Painted in the Rainbow, chamada Raina Laurel, a Santa. Agora, ela está na igreja para rezar pela morte de sua mãe. Sua oração fará surgir uma luz divina que desaparecerá, transformando-se em proteção divina para as pessoas da cidade. Ele percebe, de repente, que reencarnou como um padre sem nome e insignificante que encontra Raina Laurel pela primeira vez. Enquanto isso, ela reza seriamente pela mãe, e ao terminar, sai da igreja tremendo, tropeça, mas ele a segura antes que caia. Ele fica chocado ao ver seu cabelo desgrenhado e roupas gastas. Ela parece pálida e frágil após a oração. Ele sente pena de seu estado. De repente, ela abre os olhos e pede desculpas ao padre, dizendo que é rude fazê-lo se preocupar com uma pessoa insignificante como ela. Ao vê-la tremer ainda mais, ele pede que pare, pois estão na casa de Deus, onde todos recebem ajuda. Ele oferece chá, o que a surpreende. Ela diz que não está limpa, pois não tem dinheiro para tomar banho. Ele responde que isso não importa e oferece uma torta de maçã. Ela começa a comer a torta rapidamente, e ele pensa que ela deve estar com fome há muito tempo. No jogo Otome, a heroína encontrará um homem bonito para amar enquanto salva o mundo, mas isso está muito no futuro. Antes, ela será abusada pelo próprio pai. Como padre sem nome no jogo, seu papel é libertá-la do pai e enviá-la à capital. Mas, se seguir a história, ela será tratada muito pior na capital do que aqui. Ele começa a pensar qual seria a melhor rota para ela. De repente, ela o chama e, com um grande sorriso, diz que a torta está deliciosa, o que o faz sorrir. Ele percebe que sabe o que acontecerá se a deixar ir para a capital, e que enviá-la para lá seria a pior decisão. Ela o chama novamente e ele diz que não é nada, oferecendo mais torta, o que a faz corar de felicidade. Ele pede que ela diga seu nome, e ela responde que é Raina. Enquanto ela come, ele se apresenta, diz que é padre no templo há 1 mês e a convida para trabalhar com ele. Ele explica que a oração que ela fez indica que ela se tornará uma futura clériga. Ela também deve aprender artes sagradas enquanto trabalha aqui como irmã. Enquanto isso, ele decide protegê-la a todo custo. Ele pretende mantê-la aqui apenas até que ela aprenda as artes sagradas para que possa se proteger no futuro. Ele pensa que essa é a melhor escolha que poderia fazer. Mas Raina fica muito feliz com a oferta de ficar. De repente, ele segura suas mãos e começa a dizer que precisa dela e quer estar apenas com ela. Ao que ela olha em silêncio, começa a corar e de repente começa a chorar enquanto o abraça. Enquanto isso, toda a cidade é coberta por uma bela luz divina. Mais tarde à noite, ela fica chocada ao ouvir a palavra banho, pois nunca tomou um, dizendo isso com uma voz tímida. Ela explica que tomar banho pode trazer uma punição divina, então pede que ele a leve ao poço para limpar o suor. Ele recusa, dizendo que a água à noite é muito fria e pensa que quer que ela tome banho em uma banheira, mas ela não sabe como fazer isso corretamente. Ele tem uma ideia, mas a descarta, dizendo que cheira a crime. Ela o chama e, corando, diz que tomar banho na banheira seria o acompanhar. Ele tenta recusar, mas ela fica chocada e começa a chorar, pedindo desculpas por achar que não gostaria de tomar banho com uma garota suja como ela. No final, ele cede e diz que a ensinará a tomar banho corretamente e então tomarão banho juntos. Ela começa a corar. Enquanto ela se prepara para o banho, ele se prepara para acalmar sua mente. Ele então percebe uma cicatriz que o pai dela lhe deu, o que o deixa preocupado, pois parece muito grave e profunda. Depois ele diz que ela fez um bom trabalho ao suportar tudo isso. Como resultado, ele lança uma magia de cura sobre ela, que cicatriza completamente suas cicatrizes, que eram muito profundas. Ela questiona, dizendo que não sente mais aquela sensação úmida e pesada nas costas. Além disso, estava muito coçando e ela se sentia miserável todo esse tempo. Mas, por algum motivo, agora está confortável e quente. Ela pergunta se ficou louca. Ele responde que ela deveria se sentir assim normalmente, e que considerar a dor como normal é que é loucura. No final, ele pede que ela se sente para que ele possa lavar suas costas. Após terminar a limpeza, ela fica em frente ao espelho e começa a se perguntar se é realmente ela. Ele diz que ela é muito bonita e que normalmente é assim que ela aparece. Isso a faz corar. Como resultado, ela pula rapidamente na água,
mas ele não tem certeza de por que ela fez isso. Por dentro, ela tinha um sorriso no rosto com uma expressão envergonhada. Depois, era noite, e no quarto dele, ela está dormindo com ele. Ele pensa que ela não deveria confiar em qualquer pessoa que conhece em um dia como esse, mesmo que sejam muito gentis. Mas então, ela começa a sofrer no sono, dizendo que não gosta de dor e implorando para alguém não a deixar sozinha. Ele fica sério, levanta-se e sussurra em seu ouvido para não se preocupar, porque ele está com ela. Após dizer isso, ele lança uma magia chamada cura mental, que a faz se sentir segura, e ela volta a dormir. Ele começa a dizer que as lutas dela um dia serão recompensadas. Ele tem certeza de que ela experimentou uma dor semelhante a caminhar descalça por uma estrada coberta de espinhos por causa disso. Tudo o que ele quer agora é garantir que ela recupere sua felicidade, desfrute de refeições saborosas, tome banhos quentes e durma tranquilamente sem preocupações. Afinal, ela é apenas uma criança. Enquanto isso, ela dorme com o rosto corado, e ele percebe que um dia ela o deixará e se apaixonará pela pessoa com quem está destinada a ficar. Depois, ele a abraça, dizendo para não se preocupar por agora, e que ele garantirá que ela não precise mais se preocupar. Mas ela está tendo um pesadelo, onde sentia apenas miséria e dor. Além disso, ela está trancada em um pequeno depósito com vento frio entrando. A comida que recebia era uma vez por dia, consistindo de nada além de pão duro e sopa estragada. Ela também era espancada pelo pai sem motivo. Enquanto a batia, ele pedia que ela fizesse várias coisas, como limpar a casa em vez de chorar. Como resultado, ela desistiu de escapar deste estilo de vida infernal. Mas um dia, ela recebeu uma luz, onde o MC lhe diz para não se preocupar porque ele está com ela, o que a faz corar. Ela acorda de repente e percebe que está dormindo na cama. Depois, nota que ele está dormindo ao seu lado. Como resultado, ela rapidamente se enfia nos lençóis dele e o observa, lembrando do rosto que viu em seu sonho. No final, ela dorme em cima dele, pensando que é realmente quente. De repente, ela diz o nome dele. Após dizer isso, seu rosto fica muito vermelho, mas ela continua dizendo o nome dele repetidamente. No final, amanhece, ele acorda e a vê chupando sua roupa, o que o faz perceber que acolheu essa garota para protegê-la do abuso que ela sofreria no futuro. Santa Reina, que é uma protagonista do jogo Otome, e agora ela é muito jovem, mas no futuro se apaixonará por um cara atraente que encontrará pelo caminho. Normalmente, seria um grande problema se um personagem secundário como ele acolhesse a heroína, mas ele não se arrepende nem um pouco e decide cuidar da jovem e frágil Reina até que o jogo Otome comece na academia. Depois, ela começa a fazer alguns ruídos e ele tenta acordá-la, dizendo que já é manhã. No final, ela acorda, olha para ele e diz seu nome lentamente. Ele responde, sim, sou eu. Ela o encara novamente, corando. Ela o toca, o que o faz corar. Ele rapidamente vira para o outro lado, dizendo que teria feito algo se fosse um canalha. Depois, ele pede que ela se troque, mas então percebe que não tem roupas femininas em sua casa. Para sua surpresa, ela diz que está bem usando as roupas atuais porque gosta delas. Após dizer isso, ela começa a cheirar as roupas, murmurando que o cheiro a faz sentir segura. Ele decide comprar roupas mais tarde, mas então começa a se preocupar pois a cena parece muito suspeita. Ele deve evitar que alguém a veja assim. Depois, ele se prepara e sai, dizendo para ela ficar ali, pois voltará antes de escurecer. Ela responde, tá bom, com um rosto de choro. Após caminhar por um tempo, ele pensa que é muito doloroso deixar ela sozinha em casa, mas ele não pode levá-la para o lugar para onde ele está indo, que é Eggbell, a cidade onde Reina nasceu. No lado leste do reino, há uma casa de comércio mercantil, que também é conhecida por ser administrada pelo pai de Reina, que a abusava. Depois disso, ele entra na casa, que estava cheia de ouro e objetos brilhantes. Um homem careca o cumprimenta, fazendo pensar que esse cara parece ainda mais detestável na vida real do que no jogo. Ele prossegue dizendo que a filha do homem foi ao templo que ele cuida. Ao ouvir o nome Reina, o homem fica irritado e diz que aquela coisa nasceu para eles e não realizou nenhum trabalho com decência. O padre ouve tudo em silêncio, mas por dentro está furioso, já que o pai dela diz que a fome e os abusos que ele lhe impõe são inevitáveis. No final, ele decide provocar ciúmes no pai falando do futuro brilhante que ela tem e diz que quer levá-la para o templo, pois ela tem aptidão para artes sagradas. O pai responde que planeja vendê-lo algum dia, mas para antes de completar a frase e diz que, como pai, tem algumas reservas sobre entregar sua filha. O padre então entrega dinheiro, dizendo que é pelo custo da filha. O pai fica chocado com a quantia, enquanto o padre pensa que era tudo o que tinha, dinheiro que seus pais lhe deram quando decidiu viver de forma independente. Para ele, Reina vale isso, e ele não se arrepende. De repente, o pai diz que está surpreso que o padre tenha um gosto tão refinado, já que aquela garota é só pele e osso, e que com esse dinheiro ele poderia facilmente ter encontrado uma garota melhor. O padre apenas o encara em silêncio com um sorriso, pensando que definitivamente o colocará atrás das grades no futuro.
Depois ele retorna à igreja, e Reina o recebe. Ao vê-la limpando a igreja, ele pede que ela não se incomode com a limpeza, mas ela entende mal e começa a se desculpar, dizendo que não deveria ter feito isso sem sua permissão. Ele responde que não está bravo com ela, que sua limpeza é apreciada e que o lugar está realmente limpo agora. Ele fica chocado ao ver que a igreja está impecável. Ele pensa que a igreja foi construída há 50 anos, mas, por algum motivo, as paredes estão brilhando, o que o faz perceber que é por causa da radiância divina, que só pode ser concedida pela própria deusa, o que o deixa atônito. Ele pergunta o que ela fez nas paredes, mas ela responde que apenas limpou como de costume. Então ela começa a chorar, perguntando se fez algo errado. Para confortá-la, ele diz que ela fez um trabalho excelente, o que a deixa muito feliz, dizendo que conseguiu alegrar o padre. Enquanto ela se diverte, ele pensa que não havia nada no jogo sobre Reina receber bênçãos divinas ao limpar. Enquanto isso, ela está corando muito ao ficar ao lado dele. Depois ele sai novamente para o trabalho, e ela pede que ele faça seu melhor enquanto ela limpa o quarto dos fundos. Antes de sair, ela diz que vai preparar o jantar, mas ele acha que seria melhor se ela descansasse mais. De repente, alguns idosos entram, dizendo que vieram para rezar. Ele os recebe e eles ficam chocados ao ver o lugar limpo. Uma das senhoras diz que sua dor nas costas sumiu por algum motivo. Outros idosos também notam mudanças em seus corpos. De repente, alguns soldados entram correndo, dizendo que seu amigo está ferido. Ao examinar os ferimentos, ele percebe que a ferida é muito profunda. Se não a tratarem rapidamente, o amigo morrerá. Ele percebe que a ferida é grande demais para ele curar. Enquanto isso, Reina está limpando o quarto e de repente vê algo. Cercada por pequenas esferas brilhantes de energia divina, ela interrompe o trabalho com uma expressão pensativa, sentindo que algo está acontecendo com o Lorde. Ao ouvir o alvoroço vindo do salão de orações, a garotinha se pergunta se terá acontecido alguma coisa. Ela hesita com um olhar triste, convencida de que, mesmo se fosse até lá, só iria atrapalhar o Lorde. Com determinação renovada, decide que é melhor focar na limpeza e cumprir bem suas tarefas. Dando uma mordida no pão, deposita toda a sua fé nele, acreditando que, se for o Lorde, tudo certamente ficará bem, porque ele é um padre incrível. Seus olhos se arredalam de repente ao avistar o Lorde pela janela. Ela chama seu nome em pensamento enquanto ele passa. De repente, uma luz brilhante rompe da pequena igreja rural. Cercado pelos aldeões que imploram desesperadamente por ajuda, o padre, suando em bicas, estende a mão e lança o feitiço de cura. Um clarão poderoso de energia divina explode de sua palma, deixando os aventureiros completamente atônitos com tamanha demonstração inesperada. O homem gravemente ferido olha para o próprio peito, incrédulo, vendo a ferida totalmente curada e reluzindo com luz, e exclama em choque. Ele pula de pé e flexiona os músculos com um rugido vigoroso. Seus companheiros gritam maravilhados que é um milagre, que até as cicatrizes sumiram por completo. Os aldeões se emocionam. O velho declara que nunca viu cura parecida nem mesmo no grande templo da capital, enquanto o jovem aventureiro exclama que o reverendo é incrível. Enquanto os aldeões festejam alegremente ao seu redor, o padre, atordoado, se pergunta o que diabos acabou de acontecer. Ele sabe muito bem que não deveria possuir esse nível de poder. As palavras "bênção da deusa" ecoam em sua mente, desencadeando uma súbita compreensão. Ele olha ao redor do salão de orações, agora reluzente, e começa a suspeitar que esse poder incrível seja graças à capela ter sido limpa por ela. Chega a uma conclusão impressionante. Depois que ela terminou a limpeza, a capela deve ter se enchido da bênção da deusa, concedendo inconscientemente um buff sagrado à sua magia de cura. Faz sentido que tenha sido esse o motivo do aumento de poder. Mas ele ainda fica perplexo pensando que uma criança tão nova não deveria possuir tamanha influência divina. Sem fazer a menor ideia do alvoroço que causou, a garotinha continua feliz com suas tarefas, cantarolando uma musiquinha enquanto limpa as janelas. Ao cair da tarde, o céu sobre a igrejinha do interior começa a escurecer. O padre anuncia que chegou em casa e encontra a garotinha cantarolando satisfeita enquanto mexe uma panela na cozinha. Ela se vira com um sorriso radiante, agradecendo pelo trabalho duro dele durante o dia, e ele comenta que o ensopado está com um cheiro delicioso. A panela fumegante parece incrivelmente apetitosa. Ela torce para que o sabor agrade o paladar dele e o convida a comer. Antes da refeição, o padre faz uma oração de gratidão tanto à deusa quanto a ela pelas bênçãos do dia. A menininha repete alegremente as palavras dele e então toma a primeira colherada do ensopado que preparou. Seus olhos se abrem em choque absoluto com o sabor inacreditável. Ele fica completamente arrebatado pelo sabor suave que se espalha pela boca, uma perfeita harmonia entre a delícia da carne escondida na doçura dos legumes. Continua saboreando, notando o estímulo picante das especiarias e como as diversas ervas se misturam, criando um sabor rico, quase como um curry. O padre acha impossível acreditar que um simples ensopado possa ter tamanha profundidade.
Questiona mentalmente se foi mesmo aquela criança que fez aquilo e de onde diabos ela tirou as especiarias e a carne. Interrompendo a própria refeição, ele pergunta de onde ela conseguiu os ingredientes. Ela responde candidamente que usou o que estava em cima da mesa. A garota entra em pânico na hora, perguntando se não podia ter usado, gaguejando que tudo bem porque eram ingredientes para o jantar mesmo. Ele fica completamente perdido, tem certeza absoluta de que só tinha comprado legumes naquela vez. De onde vieram as especiarias e a carne? Ao olhar para as esferas brilhantes flutuando pelo ambiente, seus olhos se arregalam ao suspeitar que aquelas poderiam ser espíritos sagrados. Ele se recorda do que estudou. São conhecidos como mensageiros da deusa, uma forma inferior de anjo que só aparece diante de sacerdotes de altíssima virtude. Ele pergunta se ela está vendo alguma coisa ali. Ela olha ao redor e responde que não é nada. E ele concorda. De repente, uma das pequenas esferas passa voando entre os dois e ele solta um som de compreensão. Com um puff repentino, o espírito sagrado se transforma num peixe grande e fresco. O padre fica boquiaberto quando um peixe materializa do nada e cai com um plop bem dentro da panela de ensopado. A menininha, nervosa, tenta disfarçar rapidamente dizendo que não é nada quando ele chama seu nome confuso. Ele leva a mão ao queixo, pensativo, e percebe que os espíritos sagrados estão protegendo a garota em segredo e até trazendo ingredientes para ela sem se revelar. Ele acha tudo isso extremamente estranho, isso era algo que jamais deveria acontecer no jogo original. Reflete sobre a sequência recente de eventos, o salão de orações brilhando, seu poder sagrado ficando mais forte e até espíritos sagrados trazendo comida. Olhando para a menininha de olhos marejados, o padre começa a se preocupar seriamente com quantos milagres já vivenciou em um único dia. E se pergunta se suas ações de alguma forma não terão bagunçado o equilíbrio deste mundo. Percebendo o comportamento estranho dele, a menininha começa a tremer e pergunta, com a voz fraquinha, se fez alguma coisa errada. Ele logo a tranquiliza com um sorriso alegre, dizendo que não foi culpa dela de jeito nenhum. Explica que o ensopado estava tão delicioso que ele perdeu a compostura e se empolgou demais. A garota fica radiante com o elogio e declara, cheia de animação, que a partir de agora vai cozinhar todo dia. Ele pensa que se ela está feliz assim, então já é o bastante para ele. Em seguida, ela começa a refletir pensativamente sobre o que preparar no café da manhã. Como comeram carne hoje, sugere que amanhã seria bom comer peixe, exatamente quando mais peixes surgem do nada atrás dela, caindo com pequenos plops. Enquanto continuam jantando, o padre dá um sorriso discreto, torcendo para que a carne e o peixe não tenham sido roubados pelos espíritos sagrados, mas decide que tudo bem, afinal, são presentes. Uma tarde tranquila se instala sobre a pequena igreja rural. Alguns dias depois, o padre estende um convite à menininha, perguntando como ela se sentiria se os dois saíssem juntos hoje. Sentada à mesa com um livro nas mãos, ela ergue o rosto surpresa. Num pulo, levanta-se da cadeira soltando um gritinho empolgado. Eu posso mesmo sair? Ele responde com calma e um sorriso meio cansado. Claro que pode. Explica que a manteve trancada por tempo demais, mas que agora parece estar tudo bem. Nos últimos dias, ela ficou visivelmente mais saudável, dorme profundamente, come com vontade e faz as tarefas com uma energia alegre. O que para ele também pode ser considerado um milagre dos santos. Com um sorriso confiante, o padre pensa que no estado atual dela, ninguém vai desconfiar que ela ande lá fora. Então, animado, sugere que aproveitem para comprar tudo o que estão precisando. Ela concorda com um entusiasmo contagiante. Sobre um céu claro e ensolarado, os telhadinhos charmosos da pequena cidade aparecem à vista. Caminhando pelo mercado movimentado, a garotinha olha tudo com os olhos arregalados de encantamento, enquanto ele a lembra de tomar cuidado para não se perder. O olhar dela se fixa no menininho feliz que pergunta ao papai o que é aquilo, e o pai responde carinhosamente para ele não se afastar muito ou vai se perder. A cena enternecedora do pai e do filho de mãos dadas parece tocar fundo no coração da garotinha. Ela começa a olhar de soslalho para a mão do padre com uma expressão hesitante. Ele percebe e chama seu nome preocupado. Notando aquele olhar cheio de vontade, ele estende a mão com gentileza e pergunta: "Quer pegar na minha mão para a gente não se separar?" Com um gritinho alegre de "Iá!", ela segura a mão dele imediatamente, o rosto corado e um sorriso brilhante. Os olhos se enchem de lágrimas felizes, enquanto ela olha para cima cheia de gratidão, o coração batendo forte ao sussurrar o nome dele. Agora ela caminha ao lado dele cantarolando baixinho, a mãozinha bem segura na dele, enquanto continuam pelo mercado. De repente,
Ela se vira para ele e pergunta o que vão comprar primeiro. Ele responde com "Ah, é verdade", pensativo. Então, o padre diz que, como ela é sempre tão dedicada a limpando o salão de orações e ainda cozinha pratos maravilhosos todos os dias, o primeiro obrigado tem que ser para ela. Ela levanta o rostinho com olhos enormes e inocentes, repetindo o obrigado, e perguntando o que ele quer dizer com isso. Ele dá uma olhada rápida pelo mercado até avistar uma lojinha com uma placa bonita que chama a atenção. Vira-se para a menininha, ainda meio suja de terra, e anuncia com um sorriso. Como agradecimento, vamos comprar roupas novas para você na loja Jardim de Rosas. O sininho da porta tilinta agudamente quando ela empurra a entrada, anunciando a chegada dos dois com um som alegre. Ela entra na boutique com os olhos arregalados e brilhantes, soltando um uau baixinho enquanto a maravilha a envolve como uma onda quente. Parada diante das fileiras de vestidos, suas bochechas ficam vermelhas como tomates. "Tudo incrível! Todas as roupas são tão fofas!", murmura, o coração batendo descontrolado. Ela pula de excitação, cheia de energia transbordante, e chama: "Lorde, posso dar uma olhadinha por aí?" Ele responde com suavidade: "Claro que pode." Observa-a agarrar um vestido com as bochechas coradas e pensa, aliviado. É natural que uma garota ame roupas adoráveis assim. Um calor gostoso sobe em seu peito. A dona da loja, um homem musculoso e extremamente extravagante, os recebe com um sonoro: "Bem-vindos!" Só então percebe que, mesmo tendo escolhido a loja totalmente ao acaso, acertou em cheio. Inclina a cabeça educadamente e se desculpa. "Desculpe, podemos estar atrapalhando?" O dono se apresenta com um floreio dramático. "Eu sou Hortório. Estou encantado que o novo sacerdote tenha vindo me visitar." No mesmo instante, Lorde dá um pulo para trás, assustado com a presença avassaladora. Hortório se aproxima com confiança flamboyante, quase colando o rosto nele. "Hoje vou ajudar vocês a escolherem tudo com total dedicação." Lorde força uma risada nervosa enquanto sente a pressão aumentar. Ele se afasta delicadamente e explica: "Na verdade, eu estou procurando roupas para a garota." Hortório abre um sorriso enorme. "Que criança adorável veio me visitar?" Ela pergunta surpresa: "O senhor que desenhou tudo isso aqui?" O estilista orgulhoso bate no peito: "Cada peça desta loja é criação minha. Qual você gostou, princesinha?" Em seguida, Hortório faz uma pose dramática jogando purpurina imaginária para todos os lados. "Sempre sonhei que uma garrotinha fofa usasse minhas criações." Ele brilha de felicidade. "Estou realmente feliz que uma senhorinha tão adorável tenha aparecido." Ela recua, envergonhada, os olhos marejados de timidez. Lorde pigarreia e pede meio sem jeito: "Pode nos ajudar a escolher algumas roupas para ela?" "Com todo o coração!" Ele responde já puxando peças do cabide. Em poucos minutos, ela vai aparecendo com vários looks diferentes. Hortório explica animadíssimo: "Vestidinhos com babado são doces demais. Moletom de coelhinho fica perfeito nela. Calças confortáveis combinam com os movimentos graciosos dela." Ela sai do provador tímida, pergunta baixinho: "O que achou deste?" Hortório declara com convicção: "Você fica linda em absolutamente tudo." Lorde cora levemente, o coração disparado, e admite: "Ele tem razão." Se abaixa até a altura dela com um sorriso suave e diz sincero: "Você tá incrivelmente fofa. Tô até surpreso." Ela congela por um segundo, depois explode de alegria, o rostinho inteiro iluminado. "Fiquei muito feliz de ouvir isso." Hortório observa ela pular de pura felicidade e comenta: "Que inocência encantadora." Lorde enrijece, corando sem querer. O estilista apoia o queixo na mão, pensativo. "Nunca imaginei que existiria uma criança tão adorável nessa cidade." Lorde explica com voz baixa: "Ela é uma irmã em treinamento. Foi confiada ao templo. Está morando lá agora para seu aprendizado." Hortório suspira, entendendo tudo. "A vida dela deve ter sido pesada, mesmo sendo tão nova. O pai dela não é uma boa pessoa, né?" Ele murmura compreensivo: "Agora entendo por que precisaram acolhê-la." O clima fica um pouco pesado por um instante, até que ela volta correndo, segurando um vestido.
Lorde, quero experimentar este aqui também, diz com os olhos brilhando. Hortório lança um olhar sério e silencioso para Lorde por trás dela. Lorde acena de leve, meio sem graça. O estilista se inclina e fala baixinho para ele com um tom cheio de convicção. Ela é uma boa criança. Pense bem no futuro dela, para que ela se torne a garota mais feliz do mundo. Lorde fecha os olhos por um segundo e responde, sentindo o peso da responsabilidade no peito. Eu já sei disso. Ela sai do provador com mais um look e pergunta, tímida. E este? Como ficou? Ele pensa, com uma pontada distante no coração. Ela não é alguém que vai ficar ao meu lado para sempre. Mas sorri com carinho e diz: Você parece mais madura e extremamente linda. O elogio atinge ela como uma explosão emocional suave. Ela congela, os olhos arregalados girando em espirais, o rostinho inteiro vermelho vivo. Depois gira feliz, rodopiando o vestido. Lorde faz um juramento silencioso enquanto a vê girar. Vou torná-la a heroína mais feliz deste mundo. A cena muda para o exterior da cidade. O céu está calmo, os passos dos dois ecoam suavemente pela rua. Os moradores começam a cochichar ao vê-los passar. Que linda! Quem será aquela criança? Todos os olhares se fixam nela. Ela segura a mão dele com delicadeza, um brilho suave envolvendo o novo conjunto de roupas, o rosto sereno e um pouco tímidos. Enquanto passeiam pelo mercado, os olhares curiosos continuam. Os murmúrios circulam como uma tempestade suave de atenção. Lorde observa tudo e pensa. Ela já era fofa antes, mas vestida assim, naturalmente virou o centro da atenção. Ela olha para cima preocupada. Tem certeza de que tudo bem eu ganhar tantas roupas bonitas assim? Não foi só essas, foram muitas mesmo. A voz dela treme de culpa. Ele aperta de leve a mão dela e responde com carinho. Não precisa se preocupar. Você merece todas elas. O sorriso dele é quente e inabalável. Ela levanta nervosamente a pontinha da saia e murmura, as bochechas pegando fogo. Você até comprou calcinhas pra mim? Tem certeza de que pode? Ninguém vai ver mesmo assim. A confusão dela transborda de um jeito adoravelmente fofo. Lorde sente o suor frio escorrendo pelas costas e implora mentalmente. Não, eu preciso insistir, é pelo bem dela. Ele muda rapidamente de assunto e a puxa para fora da loja. Agora vamos comprar as coisas do dia a dia. Ela o segue com passinhos leves que fazem toque-toque no chão. A cena muda para o interior de outra loja, repleta de prateleiras organizadas com bolsas, artigos de higiene e itens do cotidiano. Lorde se oferece. Eu escolho algumas coisas que vão ser úteis, mas se quiser alguma coisa é só falar, tá bem? Ela balança a cabeça depressa. O que já temos é mais do que suficiente para mim. Ele percorre as prateleiras pensando. Lenço, uma bolsinha, material de escrever, isso tudo vai precisar. De repente, o olhar dela é sequestrado por um enorme urso de pelúcia exposto no canto. Os olhos dela se arregalam, o corpinho fica rígido de curiosidade tímida. Ela encara o urso parece encarar de volta. Os dois travam um duelo silencioso que enche o ar de tensão fofa. Lorde pega o urso sem cerimônia e fala como se fosse a coisa mais natural do mundo. Esse aqui a gente leva também. Ela dá um gritinho assustado. Eu não quero o ursinho! Ele a tranquiliza com voz calma. Não precisa se segurar. Eu tô comprando porque é realmente necessário. E enfia o urso nos braços dela, apesar dos protestos envergonhados. Ajoelha-se na altura dela e explica com suavidade. Esse ursinho é um espírito guardião das crianças. Ela se inclina para frente, os olhos enormes tremendo de emoção e descrença. Lorde cora levemente enquanto continua. Se acontecer alguma coisa ruim, ele vai te proteger. E à noite, ele come os pesadelos para você não sofrer. Ela murmura com os lábios trêmulos. Entendi. Ele sorri calorosamente. Por isso, toda casa com criança pequena tem um desses. São espíritos protetores. Ela abraça o urso com força e sussurra um sim, tímido. Já do lado de fora da loja, ele pergunta. Tem mais alguma coisa que você queira? Ela responde imediatamente. Não tem nada não, já tá mais do que suficiente. Então vamos pagar e voltar para casa. Os dois caminham juntos pela estrada tranquila da vila ladeada por casinhas e colinas, carregando as sacolas com as coisas novas.
De repente, uma moradora os vê e exclama surpresa: Padre! Quem é essa criança? Lorde vira-se com um leve sobressalto. Ele cumprimenta a senhora e explica: é uma criança que foi confiada ao templo há algum tempo. A menina murmura: Olá, bem baixinho atrás dele. Lorde curva a cabeça com respeito. Dona Margarida, peço que nos ajude no futuro. Tem muita coisa sobre criar menina que eu simplesmente não entendo. A senhora observa a garota e comenta: seria uma pena deixar esse rostinho fofo escondido atrás de tanto cabelo. Primeiro precisamos cortar direitinho. Pensando em voz alta sobre como o ajudar, Lorde responde: se a senhora puder ajudar, eu serei eternamente agradecido. Dona Margarida sorri e oferece: eu corto o cabelo dela para vocês. Depois vira-se para a menina e pergunta: quer ficar ainda mais bonita? A garota congela, com o convite pairando no ar como um desafio gentil. Segura o urso com força e admite quase sem voz, os olhos decididos tremendo de vergonha: quero ficar mais bonita. Dona Margarida bate palmas animada e oferece: então deixa tudo comigo. Lorde cora profundamente e observa em silêncio, meio atordoado. A senhora puxa a menina pela mão. Demora uns 30 minutinhos. Lorde agradece enquanto a menina o segue nervosa. Ele sai para a rua e solta um longo suspiro cansado assim que a porta se fecha. Olha para o céu pensativo. O que eu faço agora? Voltar pro templo um momento, talvez. De repente, uma rajada de vento passa correndo ao seu lado e alguém grita: Ei, padre! Ele vira a cabeça assustado. Um homem alto carregando uma lança aparece com um sorriso largo e confiante, cumprimentando como se fossem velhos conhecidos. O homem provoca em voz alta: ouvi dizer que o padre saiu para um encontro com uma garota fofa. O que você está tramando hoje, hein? Lorde encara o homem com a expressão escurecendo e murmura um nome baixinho: Reynold, marcando o retorno de uma presença extremamente incômoda. Uma face familiar de delinquente está diante dele. Roywood apoia uma lança sobre o ombro, um sorriso sarcástico brincando nos lábios enquanto o provoca novamente. Cleo repete o nome dele num tom calmo: Roywood. Os olhos de Roywood se estreitam ligeiramente enquanto o observa. Sem aviso, Roywood passa um braço em volta do ombro de Clay. Ele brinca que, como capitão da polícia militar, não pode simplesmente ignorar um comportamento suspeito. Cleo solta um suspiro baixo e diz para ele não tirar conclusões precipitadas. Ele explica que eles se conhecem desde os tempos de escola. Costumavam estar sempre em conflito, e agora, por coincidência, ambos estão estacionados na mesma cidade. Roywood serve como capitão da polícia militar. Roywood sorri. Então você realmente trouxe uma garota com você. Ele olha na direção da vitrine da loja e avista Reyna lá dentro. Ele comenta que é a garota fofa de que ele havia falado. Cleo explica que quando ela chegou ao templo pela primeira vez, estava em péssimas condições. A expressão de Roywood muda ligeiramente. Ele pergunta se ela foi maltratada. Cleo acrescenta que Reyna não precisa de proteção. Ela, por acaso, possui talento em magia sagrada. Roywood solta uma risada baixa, embora continue observando-o com atenção. Cleo então faz um pedido, dizendo que quer que Roywood investigue a casa do pai de Reyna. Roywood fica surpreso e responde que não podem mobilizar a polícia militar apenas com base em suspeitas de abuso infantil. Sem hesitar, Cleo afirma que está acontecendo uma transação de drogas lá. Essa revelação deixa Roywood atônito. Ele continua admitindo que no momento não há provas, mas quer que o amigo descubra, porque, no jogo, a verdade é revelada mais tarde. E se ele quer explorar a fraqueza daquele homem, precisa agir agora. Cleo cerra o punho. Ele declara que já garantiu a guarda de Reyna. Seus laços com a Ulster Trading Company foram completamente rompidos. Ele não tem intenção de perdoar o homem que a machucou. A partir deste momento, ele vai esmagar todos os planos malignos que aquele homem colocou em movimento. O pecado de atormentar Reyna nunca desaparecerá. Sua determinação é absoluta. Dentro da loja, a tesoura estala 2 vezes. O barbeiro pergunta a Reyna que tipo de penteado ela deseja. Reyna senta-se comportadamente no banco. Sem hesitar, ela responde. Ela quer um penteado que faça o Lord Clay. Seus olhos brilham com determinação. A tesoura continua cortando. O barbeiro comenta que Reyna realmente parece gostar muito do Lord Clay.
Ela acrescenta que se o reverendo for gentil, ficaria feliz com qualquer estilo. Raina de repente entra em pânico e chama o nome de Clay várias vezes. Ela insiste que é impossível, que é demais, especialmente para alguém como ela. Então sua voz suaviza. Ela poderia ficar só um pouquinho mais bonita para o Lord Clay? Depois de algum tempo, o corte termina. O barbeiro de repente começa a rezar. Ó Deus! Ao ver isso, Raina se assusta e pergunta rapidamente se ela está bem. O barbeiro parece surpreso. Depois se desculpa com Raina. Ela explica que é uma pessoa religiosa. Ver Raina daquele jeito a assustou e, no final, começou a rezar instintivamente. Então ela fica visivelmente chocada ao ver o rosto lindo de Raina. Ela diz que ele certamente ficará feliz ao vê-la. Ao ouvir isso, Raina sorri radiante e parece quase brilhar. O barbeiro sorri e comenta que o reverendo provavelmente terá as mãos cheias a partir de agora. Ela avisa gentilmente para Raina não andar sozinha à noite. Raina agradece educadamente. Lá fora, sob o céu que escurece, Raina repete baixinho que o Lord Clay ficará feliz. Seu coração bate mais rápido. Ela dá um passo à frente. Lord Clay! Seus sapatos batem no chão enquanto ela corre. Pétalas se espalham pelo ar. Lord Clay! Mais e mais vezes ela chama seu nome. Seu cabelo esvoaça atrás dela enquanto corre, o rosto corado. Ela a alcança. Lord Clay! Clay! Ele anota e comenta calmamente que o cabelo dela foi cortado de forma bem arrumada. Então seus olhos se arregalam ligeiramente. Raina corre até ele com um sorriso brilhante. Ela diz que terminou. Clay la encara chocado porque ela ficou mais bonita do que imaginava. Raina fica diante dele, as mãos próximas ao peito. Lord Clay, o que acha? Clay só consegue soltar um som baixo de surpresa e até começa a corar. Ele levanta a mão para cobrir a boca, visivelmente desconcertado, e diz que fica muito bem nela. Admite que quase não a reconheceu. O rosto de Raina se ilumina de felicidade. Ela agradece sinceramente, dizendo que está realmente feliz. Cleo a observa em silêncio, ainda um pouco atrapalhado. Raina solta uma risada alegre enquanto gira no lugar. Ela continua rodopiando, rindo sozinha. Cleo permanece por perto, observando-a. Suaves luzes cintilantes começam a brilhar ao seu redor. Raina corre feliz pela rua com os braços abertos. Uma grande luz radiante se forma atrás dela. Cleo a observa surpreso. Ela parece genuinamente feliz. Ela sorri intensamente sob o céu iluminado. Cleo a observa com uma expressão gentil, pensando silenciosamente até onde ela continuará a crescer. As outras pessoas atrás dele olham admiradas. Depois disso, eles começam a caminhar para casa de mãos dadas. Enquanto andam, Cleo pensa em si mesmo que vai trocar a cama e começar a dormir separado dela. Enquanto isso, as pessoas em todos os lugares permanecem atônitas com a visão do céu. Em outro lugar, o comerciante careca fala da beleza de Raina, dizendo que ela quase parece não pertencer a este mundo. Ele começa a pensar se vendê-la por tão baixo foi um erro. Ele murmura que se os rumores forem verdadeiros, ele até pagaria um preço mais alto para comprá-la de volta. Seu pai declara que ninguém nesta cidade pode escapar dele. Ele diz que se a situação algum dia se tornar urgente, ele tem incontáveis maneiras de lidar com isso. Raina estende a mão desesperadamente enquanto Cleo é jogado para o lado. Naquela mesma noite, sem saber dos esquemas do pai, eles adormecem juntos. Um para o outro. Mais tarde, ela anuncia timidamente que a comida está pronta. Ele agradece a Raina e até a chama de sua rainha. Já se passaram 6 meses desde que Clede assumiu a guarda de Raina. Com o rosto corado, ela traz lentamente a refeição até ele. No início, muitas coisas pareciam estranhas, mas pouco a pouco eles se acostumaram a viver juntos. Ela até desenhou um coração no ketchup, mostrando o amor que sente por ele. Ela apresenta o prato com orgulho e Clede agradece gentilmente, perguntando se ela experimentou uma nova receita. Raina explica de repente que as receitas simplesmente começaram a aparecer em sua mente. Alguém sugere que pode ser a orientação da deusa. Clede reflete que, pelas regras deste mundo, ingredientes como arroz ou tomate nem deveriam existir. Mesmo assim, o omorice diante dele parece impecável. Raina o incentiva com confiança a provar, dizendo que está especialmente segura desse. Clede aceita e dá uma mordida. O sabor o domina. O doce e ácido do tomate combina perfeitamente com o arroz de frango. O ovo macio derrete suavemente sobre o omorice fofinho.
Ele declara que está incrivelmente delicioso. Enquanto continua mastigando, Raina o observa atentamente, esperando sua reação. Cleide elogia com sinceridade, dizendo que é realmente incrível. Raina junta as mãos feliz, sorrindo aliviada. Ele continua comendo e logo percebe algo estranho. Sua fadiga desaparece instantaneamente. Ao mesmo tempo, ele sente um poder misterioso começando a despertar dentro dele. Cleide se pergunta se essa sensação também faz parte do poder das santas. Parece como se ele tivesse recebido um buff e seu status tivesse aumentado. Raina continua comendo calmamente ao lado dele. Ela o lembra que tem seu dever sagrado programado no templo à tarde. Cleide reflete que, na idade dela, um poder assim não deveria ter despertado ainda. Mesmo assim, como sempre, ele diz que fará o possível para apoiá-la. O sino da igreja começa a tocar. Uma multidão se reúne do lado de fora da capela, lotando a entrada. Dentro, várias pessoas da cidade estão com expressões solenes. Um idoso avança para cumprimentar Cleide e se desculpa por incomodá-lo. Eles explicam que vieram pedir ajuda mais uma vez hoje. Cleide cumprimenta todos educadamente. Raina, agora vestida com seu traje de freira, dá as boas-vindas ao templo. Ela explica que esse lugar pertence ao padre Cleide e serve como casa de oração. Ela junta as mãos gentilmente. As pessoas da cidade, junto com o idoso, se emocionam até as lágrimas ao observá-la. Eles a cumprimentam calorosamente, comentando que ela parece cheia de energia novamente hoje. Raina responde com compostura educada e diz que podem começar o tratamento. O idoso se desculpa por incomodá-la dia após dia. Raina assegura que não é nada. Ela confirma que a dor está na região lombar. Colocando gentilmente a mão atrás dele, ela lança o feitiço Rio. Uma luz os envolve. O velho solta um suspiro de surpresa ao sentir a dor na cintura desaparecer. Outros avançam, oferecendo os itens que trouxeram. Eles elogiam Raina, dizendo que ela é extraordinária apesar da pouca idade. Raina agradece sinceramente e expressa gratidão pela devoção deles. As pessoas da cidade a observam com admiração, completamente cativadas. Dentro do templo, o ambiente fica lotado e animado. Alguém provoca Cleide, perguntando se ele sente ciúmes ao ver a garota tão admirada. Cleide responde calmamente que não sente ciúmes nenhum. A pessoa ri e diz que não há motivo para preocupação, já que ela parece do tipo leal. Cleide responde que mantém limites apropriados, mesmo que talvez não sejam necessários. Perto dali, Raina continua lançando Rio em outra pessoa. Alguém se pergunta em voz baixa se realmente é seguro para ela usar tanta magia. Cleide a observa de lado, pensando que não vai demorar muito para que ela o supere. Ele admite que Raina é um gênio. Embora ainda não tenha dominado a magia de aprimoramento físico, ele acredita que é apenas questão de tempo. Ela já aprendeu feitiços sagrados como Heal e Cure. Técnicas que levaram 5 anos para ele dominar foram aprendidas por ela em apenas meio ano. Ele não consegue evitar que sua confiança vá diminuindo silenciosamente. A garota da loja de vestidos comenta que com o ritmo atual de crescimento de Raina, até mesmo a interferência do pai dela não pode mais importar. Cleide fecha os olhos, sabendo que eles já entenderam. Ele explica que o pai dela certamente voltará, exigindo sem vergonha recuperar seus direitos. Ultimamente, o homem tem espalhado que percebeu a importância da família. Cleide sabe que ele já reconheceu o valor atual de Raina. A verdadeira natureza daquele homem é tão transparente que chega a dar náuseas. O mesmo homem declara que vai recuperar sua filha. Enquanto isso, ela manda um beijo brincalhão para Cleide, pedindo que cuide bem de Raina. Cleide afirma com firmeza que não tem intenção de entregar Raina. Ele repete que absolutamente se recusa a fazer isso. Mesmo assim, ele admite para si que é apenas um padre de fachada. Carregado de ansiedade, ele pede ao capitão da polícia militar para garantir que o homem seja devidamente preso e que provas sólidas sejam reunidas. Após terminar as tarefas do dia, ele elogia Raina pelo trabalho árduo. Ela agradece educadamente. Ele diz que ela pode voltar para seu quarto e descansar até a sessão de estudos noturna. Raina assente obedientemente. Enquanto Cleide se afasta, ouve o som de passinhos pequenos o seguindo. Ele se vira. Raina ainda está lá. De repente, ela pula na cama com um bato alto. Ela o olha com olhos brilhantes e suplicantes. Ela o chama animada. Vamos descansar juntos. Cleide solta um suspiro suave. Ele chama o nome dela.
Cleide permanece de pé em silêncio, visivelmente conflituoso. Raina hesita, depois pergunta se talvez tenha feito algo que o deixou cansado. Cleide a assegura gentilmente que não é o caso. Ele explica que agora ela tem um quarto especialmente preparado só para ela, e seria um desperdício não usá-lo. Ele acresce que não precisa mais dormir no meu quarto. Ele explica que se continuarem dormindo juntos, pode começar a ficar um pouco inapropriado. Essas palavras atingem Raina como um choque repentino. Ela congela no lugar. Lágrimas começam a formar-se lentamente em seus olhos. Ela senta-se quieta na cama, incapaz de responder. Deixada ali sozinha, suas pequenas mãos apertam a cobertura firmemente. Ela admite que quando dorme sozinha sente medo. Ela confessa que tem receio de que possa desaparecer de repente um dia. Lágrimas se acumulam em seus olhos enquanto olha para cima. Sua voz treme. Ela admite que não quer ficar sozinha. Cleide solta um suspiro baixo. Ele coça o pescoço e finalmente cede. Só dessa vez. Raina ilumina instantaneamente. Toda a sua expressão se torna alegre. Ao ver aquele sorriso, Cleide percebe que não consegue se forçar a repreendê-la. A noite cai sobre a igreja. A torre do sino permanece em silêncio sobre o céu descarto. Dentro da quietude da noite, sombras começam a se mover. Figuras se aproximam sorrateiramente da igreja, sua presença ocultada pela escuridão. Elas se movem com cuidado, avançando centímetro a centímetro direção ao fraco brilho de luz. Sem perceber o perigo que se aproxima, Cleide e Raina permanecem juntos, enquanto a noite silenciosa está prestes a ser quebrada.